Vida Saudável, com o Dr. Renato Acioli. Doutor Renato, ontem o senhor explicou a diferença entre o resfriado comum e a gripe. E muita gente vivencia a tal da recaída. Principalmente hoje, né? A gente anda com carros com ar-condicionado. Quem não anda de carro, muitas vezes utiliza um ônibus com ar-condicionado ou trabalha num ambiente que tem ar-condicionado. O ar-condicionado, no caso de resfriado e gripe, pode propiciar, sim, o que a gente chama de recaída? Pode sim, Silvana. O ar-condicionado, pela temperatura, o ar-condicionado, ele coloca uma temperatura, se ele não estiver bem regulado, ele vai colocar uma temperatura muito mais baixa do que se veria, né? E aqui aquele choque térmico da pessoa estar no ar-condicionado numa temperatura aí de 15, 16, 17 graus, e subitamente sai, vai à rua e a temperatura está 28, 30, 30 e poucos graus. Mas o ar-condicionado também contribui para isso pela impureza do ar. É muito, muito frequente a gente ver, vamos dizer assim, ambientes com ar-condicionados contaminados. Né? E existem determinados germes, determinados micro-organismos que adoram o ar-condicionado e se instalam lá no próprio aparelho. Então é fundamental que todo aparelho de ar-condicionado ele seja limpo, ele seja, vamos dizer assim, preparado para a utilização muito frequentemente. O que acontece na recaída é que muitas vezes a pessoa tem um resfriado comum, ela, como não liga muito, aquilo ali subitamente, ou o vírus que está ali, ou até um outro tipo de micro-organismo, que pode ser uma bactéria, né, se instala num ambiente, num cenário propício e gera uma infecção maior. Um exemplo muito prático disso, Silvana, e que até não se recomenda, é impossível controlar isso. Mas o ideal seria que as pessoas resfriadas e as pessoas com gripe não viajassem em avião. Avião é um ambiente contaminado, hermeticamente fechado durante algumas horas e que é muito fácil de uma pessoa que está com resfriado comum ou que está com a gripe contaminar um avião inteiro. E aquela própria pessoa que vai ficar num ambiente inadequado e já contaminado e que entra com um déficit imunológico mínimo, faz o voo resfriado e sai com a gripe ou com a infecção respiratória bacteriana. Isso é muito comum. Quando eu tive gripe A, eu peguei a gripe A no avião. No avião, e, quer dizer... assim, não houve dúvida porque o passageiro já saiu, já estavam medindo o calor, né, medindo a febre, na realidade, na saída. Ele já saiu, já foi encaminhado, ele tinha espirrado em cima de mim, doutor Renato. Pois é, Silvana, quer ver, é muito comum, que todo mundo já vivenciou isso, principalmente aquelas pessoas que são alérgicas, entra num avião bem, sem sentir nada, e sai com conjuntivite. Eu já vi isso algumas vezes. A pessoa entra bem, né, principalmente em voo internacional, né, que a gente fica ali esfregando o rosto ali naquela toalhinha, ou mesmo que aquela toalhinha seja trocada, mas normalmente eles não trocam 3, 4 vezes, é um voo só, eles trocam e a pessoa sai com conjuntivite. Então, infecção respiratória ou conjuntivite em avião é frequente e vai se tornar muito mais frequente se por acaso as pessoas entram no voo já resfriado. Durante aquela verdadeira, vamos dizer assim, confusão da gripe A, você vê que por isso que se teve um controle muito grande em avião, justamente era para evitar, porque um paciente contaminado contamina o avião inteiro e dali saem alguns contaminados para saírem passando. Vida Saudável, com o Dr. Renato Acioli.